Senhoras e senhores, queiram por gentileza retornar aos seus lugares, que estaremos reiniciando os trabalhos do Júri Esportes. Relembramos que o Júri Esportes Brasília é um evento organizado pela Academia Nacional de Direito Desportivo e pelo Laboratório de Pesquisa da ANDD, ANDD Lab, com o apoio do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, Instituto Sociocultural Brasil-China, IBRA-China, Centro de Estudos do Direito Econômico e Social, SEDES, e Apito Legal. Passaremos agora ao painel 2, intitulado SAF, Modelos de Multiclub Ownership. Chamamos para moderar a mesa o excelentíssimo senhor ministro do TST, Sérgio Pinto Martins. E convidamos ao palco os doutores, advogado e presidente da Comissão de Direito dos Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB de São Paulo, doutor Luiz Felipe Santoro. Advogado e representante do CORE, Corinthians Paulista, doutor Felipe Isabella. Advogado e assessor jurídico da Esquadra Esportes, doutor Henrique Saliba. Com a palavra, o moderador do painel, ministro Sérgio Pinto Martins. Então, bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui nesse painel pela Academia Nacional de Direito Desportivo, SAF, Modelos de Multiclube Ownership. Vou aqui seguir a ordem das pessoas aqui apresentadas. Estou começando com o doutor Luiz Felipe Santoro, advogado, presidente da Comissão de Direito dos Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB de São Paulo. Então, doutor Santoro, tenho a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Sérgio Pinto Martins. Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes, todas as autoridades, todos os colegas de academia. É um prazer também fazer parte desse painel com o doutor Saliba, doutor Isabella, profundos conhecedores desse tema que a gente vai abordar aqui. Agradeço ao presidente Terence pelo convite. É sempre uma alegria participar dos eventos da academia. Muito obrigado. E a gente dividiu aqui de uma forma que eu vou fazer assim uma introdução do tema, né? Não é um assunto que é ainda muito discutido, né? Algumas pessoas até me perguntaram o que era o MCO antes aqui da gente começar. Então eu vou fazer mais ou menos uma apresentação do assunto. Ixi, já foi, já. Vamos ter. Pronto. E depois a gente passa para as considerações iniciais, para uma apresentação também do Dr. Saliba, hoje extremamente envolvido no tema do MCO, doutor Isabella. A gente vai ver até um pouco da correlação da SAF, né, com o assunto, e vamos poder aprofundar, mas de antemão a gente já larga sabendo que eu não tenho como ter um MCO no Brasil com duas SAFs, porque o controlador de uma SAF não pode ter participação em outra SAF, né? Mas a gente aprofunda um pouco isso ao longo desse nosso painel. Então, o que é o conceito de MCO? Né? Então, o Multi-Club Ownership. O que é isso? Né? É a participação, seja majoritária ou minoritária, de uma mesma pessoa, física, jurídica ou grupo econômico, tá? Em mais de um clube de futebol, em âmbito nacional ou internacional. Então, a gente pode ter tanto um MCO aqui no Brasil,
como a gente pode ter um clube brasileiro participando de um MCO com clubes de outros países. Tá? Caso esses clubes participantes de um mesmo MCO venham a disputar uma mesma competição, aí sim a gente vai ver as restrições para que isso não ocorra e eventuais consequências caso isso venha a ocorrer. Então, quais são os benefícios do MCO para o investidor? Primeiro, ele compartilha recurso, né? Ele compartilha custos, ele compartilha talentos, até também em determinada medida, porque no começo do MCO, quando a gente não tinha regramento, a gente tinha muito empréstimo gratuito de um clube para outro do mesmo grupo e, enfim, o que desbalanceava uma série de competições, né? Porque vinha alguém com poderio econômico muito superior à das demais equipes e começava a abastecer essas equipes gratuitamente com atletas, né? A gente vai ver também como isso foi suprimido pela própria FIFA. Maximizar os lucros e aumentar a competitividade. Mas o fundamental para tudo isso é a gente entender o objetivo do investidor. Porque nem sempre o objetivo dos investidores dos mais diversos MCOs é o mesmo. Tá? E a gestão e o encaminhamento das decisões vai depender primordialmente da intenção, do interesse daquele investidor. Fazendo um breve histórico aqui, não foi o MCO que começou na década de 90, mas foi o investimento massivo no futebol, e depois a doutora Isabela, que vai nos falar dos antecedentes do MCO, a gente vai ver que ele, de certa forma, acompanhou essa questão da década de 90. Então, final da década de 80, começo da década de 90, foi quando a gente teve a grande transformação do futebol num negócio, né? Então, a gente teve aquela tragédia no futebol inglês, né, com 96 torcedores do Liverpool mortos numa partida. Nessa ocasião, todos os clubes ingleses foram banidos das competições europeias e a Margaret Thatcher nomeou um juiz de direito, Lord Taylor, para fazer um relatório para descobrir quais eram as causas daquela devastação que estava acontecendo no futebol inglês. E ele veio ali com o relatório Taylor, a partir do qual diversas medidas foram implementadas na Inglaterra e, na sequência, enfim, acabaram chegando aí a outros países europeus. A gente teve a criação da Premier League em 1992, tá? E na época foi um absurdo que a BSkyB adquiriu os direitos de transmissão por 304 milhões de libras. Não que não seja um dinheiro enorme hoje em dia, mas comparado ao que se paga hoje para a transmissão dos campeonatos é bem pouco, né? E o Murdoch, que era o dono da BSkyB, fez uma proposta em 98 para adquirir o Manchester United. O órgão de defesa da concorrência britânico vetou a aquisição do Manchester United pelo Murdoch, porque ele era o dono da empresa que transmitia o campeonato. Aí a gente já entra na segunda metade da década de 90. Essa empresa, ENIC, ela controlava o Tottenham, o Rangers, o Slavia Praga, uma série de clubes. Em 98, a UEFA criou uma norma e proibiu que clubes sob o mesmo controle participassem de uma mesma competição. O AEK da Grécia foi excluído da Copa da UEFA porque participava desse grupo econômico. Tá? Tanto a AEK como o Slavia acionaram o CAS e o laudo de 99, dando ganho de causa à UEFA, disse o seguinte: a propriedade de múltiplos clubes competindo numa mesma competição representa uma preocupação justificada para o regulador e organizador do esporte. Então, lá em 99, o CAS entendeu que realmente você colocar dois clubes pertencentes ao mesmo grupo econômico para disputar a mesma competição era algo que causava
uma preocupação justificável no organizador daquela competição. E aí a gente teve outros exemplos. Então, entre 2001 e 2003, 6 equipes pertencentes ao mesmo grupo disputavam a MLS. 6. Na época, 10. Tinham 10 participantes. 6 eram do mesmo grupo. Né? É difícil a gente falar de integridade, de competitividade, né, de paridade de armas, quando a gente tem uma situação como essa. Né? Aí a gente começou a ter a chegada dos bilionários, ainda não em MCOs, mas os bilionários começaram a chegar no futebol, o Glazer no Manchester United, o Abramovich no Chelsea, e logo na sequência a gente começou a ter os conglomerados econômicos chegando. Então a Red Bull, ainda não como a gente tinha hoje, mas no Salzburg em 2005, e alguns conglomerados pertencentes a países, né? Abu Dhabi, no Manchester City em 2008, Qatar, no PSG, a autoridade do Qatar no PSG em 2011, né? E a gente começou a ter uma situação em que aqueles grupos econômicos ou bilionários que antes detinham um clube passaram a deter mais de um clube, passaram a criar os MCOs, os Multi-Club Ownership. Enfim, aqui alguns exemplos só. A Red Bull, que hoje tem, né, diversos clubes, o próprio Citigroup, um bilionário, aqui exemplos de grupos econômicos, tem o do bilionário grego, o Marinakis, né, que tem clubes aí em alguns países, chegou recentemente a negociar aqui com alguns clubes brasileiros. Né? O Felipe vai falar um pouco mais para a gente sobre os antecedentes do MCO no Brasil, mas, enfim, a gente teve ali, no estado de São Paulo, o seu Mário Teixeira, que era um antigo acionista do Bradesco, executivo do Bradesco, inclusive ele é carinhosamente chamado de Mário Ponte Preta, porque ele era muito, muito torcedor da Ponte Preta, e ele adquiriu o Grêmio Osasco em 2010, e tinha o Osasco FC em 2010. Ele tinha 2 clubes em Osasco. Quando o Pão de Açúcar foi vendido para o Cassino, os franceses não queriam o Audax. O Audax era a menina dos olhos do antigo dono do Pão de Açúcar. Né? Então, nesse momento, foi feita a venda do Audax e o Mário comprou o Audax. Na operação do Pão de Açúcar para o Cassino, o Audax foi adquirido pelo seu Mário, que ficou ali com 3 clubes no estado de São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, porque o Audax tinha um clube em São Paulo e outro no Rio. Né? Enfim, aí temos exemplos da Red Bull também no estado de São Paulo, que ela tinha o Red Bull Brasil e depois ela adquiriu o Red Bull Bragantino. Né? Em 2020, o Red Bull Bragantino, né, estava na primeira divisão, o Red Bull Brasil subiu para a primeira divisão, mas não podia disputar, porque os 2 clubes pertencentes ao mesmo grupo não podiam disputar a mesma competição. Então ficou o Red Bull Bragantino na de cima e o Red Bull Brasil não pôde subir. Tivemos outros exemplos do próprio atleta Marcelo, ali no Azures do Paraná, e tinha o Mafra de Portugal. Né? Então aqui só exemplos. E os 3 casos iniciais mais propalados no país de SAF, que a gente estava discutindo no painel anterior, são MCO. Porque o Ronaldo, quando adquiriu o Cruzeiro, tinha o controle do Valladolid, a empresa do Ronaldo. Né? O Botafogo, a mesma coisa, o Textor, a Eagle já tinha ali a administração do Crystal Palace, de outro clube da Bélgica, do Lyon. O Vasco foi mencionado aqui, a 777 Partners também. Tinha o Sevilha, o Gênova, um clube na França, outro na Bélgica. Hoje, o nosso maior exemplo de MCO no Brasil é da Esquadra Esportes, que o Dr. Saliba vai nos apresentar na sequência. Tá? O grupo é composto por 5 clubes. O Dr. Saliba vai nos falar muito melhor do que eu, mas, enfim, eles têm o Londrina como carro-chefe do grupo, o Linense, o Ipiranga, o Conquista e o VF4 da Paraíba. E aquilo que eu mencionei para vocês, mas está destacado aqui, que a gente tem que ter em mente. Não tem como a gente ter um MCO de SAFs
porque o controlador de uma SAF não pode ter participação em nenhuma outra. O início dos MCOs foi conturbado. Por quê? Justamente pela falta de uma regulamentação mais clara, né? A gente tinha a proibição de que eles disputassem uma mesma competição, mas, por exemplo, o Salzburg e o Leipzig jogaram a Liga Europa de 2018 e 2019 e eles caíram no mesmo grupo. Eles não só disputaram a competição, como caíram no mesmo grupo. Tá? Das 12 partidas do grupo, 10 contaram com a participação de ao menos um Red Bull. Né? Ué, mas como que isso foi possível? Foi possível porque a UEFA introduziu o conceito da influência decisiva, desde a Champions League de 2017 e 2018. Então, o que era esse conceito da influência decisiva? Na ocasião, ela entendeu que a Red Bull era proprietária do Leipzig, mas somente patrocinadora do Salzburg. Nas competições europeias, o Salzburg ele não jogava nem com o nome Red Bull Salzburg. Ele jogava com o nome FC Salzburg, e aqui a gente tem os dois Salzburg, no caso. Quando ele disputava a competição não europeia, ele jogava com esse distintivo. Quando ele jogava a competição europeia, ele jogava com esse distintivo aqui. Né? Então, ou seja, ali era uma forma de se contornar a regulamentação. Né? Como eu mencionei antes, o empréstimo gratuito ocorria muito. Né? Então, a família Pozzo, que é uma família histórica nos MCOs, né? Eles tinham a Udinese. Desde 86, essa família controla a Udinese, e ela controlava o Granada, da Espanha, em 2009. Aí ela adquiriu o Watford, em 2012. Assim que ela adquiriu o Watford, 12 atletas foram emprestados pela Udinese e 4 pelo Granada para o Watford, sem custo. Complicado, né? Essa situação acabou sendo resolvida pela FIFA mais recentemente, com a limitação de empréstimos em âmbito mundial, mas aí vale para todo mundo, não só para os MCOs. Né? Enfim, aqui a doutora Isabela vai se aprofundar mais, mas é justamente o artigo da Lei Pelé que impede que duas equipes disputem a mesma competição. O que é interessante a gente notar daqui é o seguinte: o parágrafo 1º, ele veda, o caput tem uma vedação geral. O parágrafo 1º, ele veda que duas ou mais entidades disputem a mesma competição profissional das primeiras séries ou divisões. Então, o parágrafo 1º, ele acaba restringindo a norma geral do caput às primeiras divisões. Hoje, a gente tem aquela maluquice da Lei Geral do Esporte vigente concomitantemente à Lei Pelé, que em algum momento a gente vai ter que resolver isso, mas a redação da Lei Geral do Esporte, nesse particular, já não traz mais essa questão da primeira divisão. Ele fala, é vedado que disputem a mesma competição ou a mesma série ou divisão. Não limita mais a primeira divisão ou primeira série. Né? E aqui o que é interessante também, como a gente está falando da Lei Geral do Esporte, não só do futebol, ela fala das diversas modalidades. A gente ainda não tem MCO em outras modalidades, até onde eu saiba, mas nada impede. Tá? A própria legislação permite. E já encaminhando para o final dessa minha fala, depois de uma fase de grande crescimento no MCO, a gente teve não que foi uma estagnação, mas o ritmo diminuiu um pouco, tá? Porque a execução do modelo se mostrou, de certa forma, complexa, e alguns conglomerados têm enfrentado crises financeiras severas e até processos de insolvência. Né? Atualmente, a gente tem cerca de 400 clubes que integram algum MCO no mundo todo, e a gente tem cerca de 100 grupos de MCO, ou seja, é um fenômeno que veio para ficar. Não vai acabar o MCO. O que ele precisa é ser, a regulamentação precisa ser mais aprofundada. Esses 400 clubes são divididos em 245 na Europa, 65 na América do Sul, 65 na Ásia,
perdão, 65 na América Central, na CONCACAF, né? E Estados Unidos, enfim. 55 na Ásia, 25 na Comebol, 25 na África e 1 na Oceania, que é o Auckland. Quando a gente fala, um é o Auckland, o Melbourne, que é do grupo City, também não está lá? Tá, mas a Federação Australiana não pertence à UFC. Ela desportivamente não pertence à Oceania. Ela disputa as eliminatórias com a Ásia, né? Então, por isso, o Melbourne cai na conta da AFC e não da OFC. Houve uma fiscalização mais restritiva de uns tempos para cá, tá? Com sanções impostas pela UEFA e pela FIFA no ano passado. Então, a gente teve o exemplo do Clube León, do México, que foi excluído do Mundial de Clubes da FIFA por pertencer ao mesmo grupo que controla o Pachuca, que também estava classificado para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. A gente teve um caso de um clube da Irlanda que foi excluído da Conference League da UEFA por pertencer ao mesmo grupo de um clube dinamarquês. E o Crystal Palace, que não dá para a gente dizer que ele foi rebaixado, porque não foi em campo, ele foi deslocado da Europa League para a Conference League, justamente por pertencer ao mesmo grupo do Lyon, que é o mesmo grupo do Botafogo, que o Lyon estava classificado para a Europa League. Esses 3 clubes recorreram ao TAS e os 3 recursos foram rejeitados. Tá? Então, confirmando a impossibilidade de equipes de um mesmo grupo disputarem a mesma competição. Agora, só para finalizar, o último, vamos ver se a gente consegue. A gente tem uma situação atual que ainda precisa ser resolvida, que são os chamados blind trusts. Tá? Isso tem ocorrido na Europa. O que é o blind trust? O blind trust é um mecanismo fiduciário em que o proprietário do MCO transfere as ações e o poder de decisão para administradores independentes, para um administrador fiduciário. Tá? Esse administrador fiduciário assume todo o controle operacional e administrativo, enquanto o investidor mantém apenas a propriedade econômica. Ou seja, ele fala, eu sou dono, mas eu não sei nem o que acontece lá. Quem manda é o administrador fiduciário. Ele renuncia, inclusive, aos assentos no Conselho de Administração. A UEFA aceitou isso, mas, segundo ela própria, em caráter excepcional, tá? Nos casos do Manchester City com o Girona e do Manchester United com o Nice, e ela deixou claro que essa situação seria altamente monitorada e não permanente. Tá? E como medida de integridade competitiva, as equipes foram proibidas de transferir atletas entre si, firmar empréstimos ou compartilhar olheiros e bancos de dados. Tá? Então, se é separado, é realmente separado. Tá? Hoje, a gente até tem, em alguns casos, a possibilidade de empréstimos entre clubes do mesmo grupo, tá? Mas esses empréstimos têm que ser feitos pelo valor de mercado. Não existe mais aquela farra de empréstimos que existia no começo do MCO. A gente precisa de um aprofundamento da regulamentação por parte das entidades de administração que impeça justamente essas brechas. Tá? E o ideal, obviamente, seria algo vindo da FIFA em razão da natureza transnacional do tema. Né? Tivemos essa semana um exemplo não de MCO, mas nas regras de transferência, né? Onde, em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a FIFA teve que rever toda a sua sistemática de transferências, no caso de AHA. Né? Então, a gente teve o anúncio do acordo agora na segunda-feira, e ontem a gente teve o anúncio pela FIFA das regras de transferência que vão começar a valer a partir de janeiro de 2027. Tá? Então, enfim, algo nesse sentido, algo transnacional que regule essa situação por completo. Muitíssimo obrigado pela atenção, e eu passo a palavra para os colegas do painel. Agradeço ao doutor Luiz Felipe Santoro e passo a palavra ao doutor Felipe Isabella, advogado e representante do CORE, Corinthians Paulista. É ruim, hein? É Palmeiras mesmo, ele é que é Corinthians.
Bom dia a todos e a todas. Saudações são franciscanas, professor, com quem cumprimento o doutor Saliba, o doutor Santoro. Estava conversando, o doutor Saliba conheci há uns 15, 16 anos atrás, no Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei. Fui fazer uma defesa de um caso simples. Um torcedor jogou um copo d'água na quadra, um negócio do Pinheiros. E aí chega o doutor Saliba e fez uma defesa brilhante, talvez um dos primeiros casos de homofobia no esporte, né? Era um jogador de vôlei do Cruzeiro, do Sada, que ia sacar e a torcida fazia gritos homofóbicos, fez uma brilhante defesa. Foi quando eu conheci, a satisfação revê-lo aqui depois de tanto tempo, Santoro, um grande amigo. Bom, primeiro agradecer aos membros da Academia Nacional Desportivo, presidente Terence, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui em Brasília com vocês, participar de novo do Júri Esportes, o TST, com essa parceria também com o TST, já tem mais de 20 anos que organizam eventos como esse, ligado ao direito esportivo, e é sempre um prazer não só aprender com todos aqui, mas também rever, como disse o ministro Caputo, também rever os amigos que a gente vem carregando ao longo de todos esses anos nessa jornada do direito esportivo. Bom, o Santoro deu um panorama geral aqui do que são os MCOs, o que é esse nome bonito em inglês, mas o que eu tenho para comentar, para trocar uma ideia aqui com vocês, e ele já disse isso, que o MCO não é uma prática nova, né? O que é novo, na verdade, nesse mercado que a gente tem visto é a sofisticação desse modelo, né? Os objetivos desse modelo, se é para questões financeiras, para otimizar custos, utilizar modelos de jogo, modelo de scout, transferências, mas esse modelo já existe há muito tempo. E eu vou lembrar aqui, logicamente, que tinha esse primeiro embrião aqui no Brasil, que tinha uma estratégia totalmente diferente das estratégias que são utilizadas hoje, era uma estratégia muito mais de marketing, que é o caso da Parmalat, com os nossos rivais Palmeiras e Juventude. Então, na década de 90, a Parmalat fez um grande investimento no Brasil, e é um pouco diferente, porque ela não era dona do Palmeiras, nem dona do Juventude, mas ela tinha um contrato de cogestão. E o objetivo dela ali não era nem transferir, acabou acontecendo, mas não era nem transferir os atletas entre os clubes, acabaram acontecendo algumas transferências pontos, teve o caso famoso do Cafu, né, o Antônio Carlos, mas a intenção dela ali era vender leite, vender iogurte, né? Coisa que o lado de cada plateia não comprou e não compra Parmalat até hoje, né, Santoro? Mas o objetivo dela era um objetivo hoje até parecido com o da Red Bull, que o Santoro comentou, que tem um objetivo principal de vender latinha de energético, eventualmente em outros negócios também ter lucro com os outros esportes que eles patrocinam e outras modalidades, mas no caso da Parmalat temos que ter times competitivos para ter a nossa marca Parmalat visível e vender ali mais produtos latinos. Esse era o objetivo dela. Tanto é que no Brasil ela tinha esses dois clubes como cogestão, mas ela fazia investimentos maciços em publicidade, não em cogestão, em outros clubes como Boca Juniors, Peñarol, para que nesses mercados argentino e uruguaio também ela tivesse uma grande entrada. No Benfica também ela teve um grande patrocínio, além do Parma, que era o clube que ela cedia, que ela sim ela era proprietária. Então nós já tínhamos aqui no Brasil um caso, na década de 90, um caso esportivamente de sucesso, depois a estrutura toda ruiu, com fraudes, com problemas, mas um caso esportivo de sucesso de um embrião desses MCOs. E curioso que eu estava pesquisando sobre esse assunto, que também, na época, em 1995, foi a primeira vez que surgiu aqui no Brasil a confusão quando foi jogar Palmeiras e Juventude. Final do primeiro turno de 1995, Palmeiras e Juventude foram jogar. O Juventude era aquele campeonato, não era pontos corridos, né? O campeão do primeiro turno ia para a final e tudo mais. O Palmeiras precisava ganhar o jogo, era a última rodada do primeiro turno, e ia jogar com o Juventude lá em Caxias. E eu fui até baixar essa entrevista. O Brunoro chegou lá em Caxias com o time do Palmeiras. O técnico do Juventude era o Leão, e o Leão, você não vai vir aqui me pedir para entregar esse jogo, né? Ele, não, cada um joga valer, joga para valer. E o Palmeiras não ganhou, o Juventude conseguiu empatar aquele jogo, e o Palmeiras não ganhou o primeiro turno e não chegou nas finais e não foi disputar o título, acho que seria o tricampeonato, alguma coisa assim, nem sei do Palmeiras.
Mas foi um case de sucesso e um case que, pela primeira vez aqui no Brasil, a gente teve essa discussão. Eram uma empresa que era patrocinadora, co-gestora de 2 clubes que foram jogar entre si, e a imprensa toda, na época, fez um grande estardalhaço. Na sequência, tivemos outros exemplos, né? Nós tivemos o Banco Excel Econômico patrocinando o Corinthians e o Vitória, e era um patrocínio / cogestão, mas também não teve sucesso. Na sequência, em 99, nós tivemos aquele fundo Hicks Music, que também veio aportar recurso no Corinthians e no Cruzeiro. Cadê o Serginho? Ficou falando do meu Corinthians, vou falar do Cruzeiro dele. Não foi embora, né? No Corinthians e no Cruzeiro, que também não deu certo, e a ISL no Grêmio e no Flamengo. Isso tudo gerou uma preocupação muito grande das autoridades na época. Tanto é que a Lei Pelé acabou por ser modificada para a inclusão do artigo 27A, esse que o Santoro expôs aqui para todos nós, pela lei chamada, na época, a gente mania de ficar dando o nome da lei, a Lei Maguito Vilela, a Lei 9981 de 2000. A Lei Maguito Vilela foi uma lei que veio usar essa expressão aqui, dar um embargo de declaração na Lei Pelé. Ela fez algumas pequenas alterações, como deixou a obrigatoriedade dos clubes transformarem em empresas, voltou a ser facultativa, como era na Lei Zico, veio a questão da cláusula penal, os redutores, mas veio a inclusão desse artigo 27A, que tratava, basicamente, desse possível conflito de interesse em competições em que tivessem clubes com mesmos gestores, vamos dizer assim, né? E aí a terminologia é complexa, mas com os mesmos gestores, resumidamente, participando. Isso depois foi replicado agora isso foi mantido durante toda a vigência da Lei Pelé. Agora, com a Lei Geral do Esporte, foi sofisticado, acho que artigo 62, 63, que existe essa regulamentação. Santoro também falou que na UEFA também nós tivemos já alguns casos aqui, em 97, 98. A UEFA tem seu regulamento de competição, salvo engano, é o artigo 5º, que diz como devem funcionar em caso de equipes com mesmos gestores, vamos dizer assim, com mesmos donos ou com influência relevante. E a grande questão que o CAS discute é o que é influência relevante, e aí vai depender muito do caso concreto dos clubes. Esse do Red Bull Salzburg passou, mas outros não passaram, né, como o do Crystal Palace e o Lyon. Então, essa é uma questão que ainda precisa de regulamentação. Então, acredito que esse é um histórico aqui desses MCOs, para a gente entender também que aqui na legislação brasileira nós temos uma regulamentação que foi feita justamente por cases e casos que aconteceram aqui no país. Mas o que eu queria também comentar aqui com todos vocês é que toda vez que a gente fala em MCO, a nossa preocupação sempre é com a competição. Basicamente, ela é competição, né? A integridade da competição. Teve o caso agora, o Santoro falou do Leão e Pachuca, tem um acórdão do CAS, que está disponível para quem quiser pesquisar. É um acórdão muito detalhado. Um dos árbitros foi o nosso amigo Daniel Cravo, brasileiro, com detalhes as argumentações de ambas as partes, que acabou excluindo o Pachuca do Mundial de Clubes. Mas é uma regra de regulamento de competição. Agora, eu sinto falta nos debates de tentar entender a proteção, por exemplo, dos torcedores desses clubes, né, dos fãs, né? Porque, claramente, em alguns casos, a gente tem uma perda de identidade. Não é mais o clube A contra o clube B que está jogando. É o dono do clube A contra o dono do clube B. Né? É o Abramovich contra o Textor, ou o Textor contra não sei o quê. Então, começou a ter uma descaracterização, em alguns casos, das equipes. E os torcedores, os fãs, que é para onde que são o objetivo final, né, do esporte ali, da torcida, tem reclamado. Então, a gente não vê esse tipo de discussão. A SAF do Atlético Mineiro criou agora, esse ano, um dispositivo interessante. Ele criou um conselho da massa, né? Então, é uma SAF, tem os seus donos, e ele chamou torcedores, e aí ele criou lá um regulamento para chamar os torcedores para tentar ajudar e dar sugestões, não só no dia a dia da operação, mas também para tentar voltar a dar a identidade do Galo, o Galo da massa, e não um clube de elite que é dono da família Menin e outros acionistas, né? Esse é um caso. Outra discussão que eu sinto falta é da proteção dos atletas nessa estrutura de MCO, né? Até que ponto que o atleta vai ficar sujeito a estar jogando no
num clube em determinado país e ser removido para outro, da Itália para a Inglaterra, ou vice-versa, ou para a Espanha, ou no grupo City, né, para a gente pegar o exemplo do Uruguai para o Japão, para Nova Zelândia, para a Austrália. Como é que funciona essa movimentação? Que direito que esses atletas têm de eventualmente recusar? Né? Qual a legislação que permite que é o mesmo dono, é o mesmo empregador, em alguns casos, é o mesmo grupo empregador? A gente tem pouca discussão ou nenhuma discussão a respeito dessa seara. E para os clubes formadores, e aí eu sinto isso na prática, advogando para pequenos clubes formadores, toda vez que eu tenho que fazer um contrato de cessão de direitos econômicos de um atleta de um clube formador para um clube que faz parte do MCO, podemos falar aqui Red Bull e outros, é um caos. É briga. Advogado briga, põe a luva de boxe e vou brigar. Porque eu quero colocar uma cláusula que eu estou cedendo esse atleta para você vai me dar 20 direitos de futuros, direitos econômicos, caso aconteça. Isso é normal, é prático, todo mundo tem até um contrato padrão. Mas eu quero colocar uma cláusula seguinte, se esse jogador sair do Red Bull, Bragantino, enfim, um clube dentro do MCO, e for para um clube do seu mesmo grupo econômico, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu quero continuar com meus mesmos direitos. Não adianta você me rescindir o contrato dele, falar que ele saiu de graça e jogar ele para um clube fora e ele ser vendido e eu fico no chapéu. Então, essa é uma briga que isso lógico que isso negocialmente a gente conversa, negocia e tenta implementar as cláusulas ali para que isso não aconteça, mas é difícil, porque o jogador quer ir, o pai que o jogador quer que vá, às vezes ele já está até lá e o advogado aqui, que é o chato, que está querendo defender o lado do clube menor que cedeu esse jogador. Mas isso é uma questão que precisa ser, de alguma forma, disciplinada. E vou dar um outro exemplo aqui para encerrar essa minha primeira participação. Tive um caso julgado segunda-feira no Tribunal de Justiça de São Paulo. É um caso exatamente igual a esse que eu comentei aqui. Lógico, era uma ação de exibição de documentos, mas era um agente, ainda antes quando se podia ter percentuais de direitos econômicos, era um agente, na verdade, era um olheiro, que ele tinha um contrato com um clube da época do Grupo Trafic. Posso falar, o processo é público. O Grupo Trafic foi um outro grupo, também iniciou, né? Tinha o Desportivo Brasil aqui, o Estoril em Portugal. E ele indicou um jogador para o Desportivo Brasil e ele teria direito a, não lembro, 10%, 20%, caso esse jogador fingasse. O jogador ficou no Desportivo Brasil, o Desportivo Brasil mandou ele para Portugal. Só que como que ele mandou? Ele rescindiu o contrato e, quando ele foi para Portugal, ele foi como jogador livre. Nesse meio tempo, a Trafic teve todo aquele escândalo do FIFA Gate, os Ávilas saíram, o Desportivo Brasil foi vendido para um outro grupo, o Estoril foi vendido para um outro grupo, enfim, desmantelou o MCO. Mas o jogador foi para o Estoril foi emprestado para um clube francês, depois foi emprestado para o Porto, do Porto foi vendido para um clube francês, do clube francês ele foi parar na Premier League. E esse comissionado não consegue receber a participação, porque ele não consegue nem saber quanto que vale isso, porque o contrato foi rescindido gratuitamente, ele foi para o Estoril. Falei, não, mas é um mesmo grupo econômico, mas do Estoril foi para lá, para cá. Enfim, para resumir, são casos da vida real, casos práticos julgados essa semana, que impactam diretamente em todo o ecossistema, não só nos clubes, nos atletas, nos agentes e nos demais partes envolvidas nesse grande negócio. Então, acho que o MCO como o Santoro já até mostrou o relatório, tinha até um número diferente seu, Santoro, maior, não sei de quando você pegou o número de clubes, né? Porque a cada dia tem novos clubes aderindo a esse sistema, novos investimentos, novos empresários. A gente sabe que isso veio para ficar, que isso já é a realidade, mas que a legislação ainda precisa evoluir para alcançar todos esses aspectos, não só o aspecto da competição, mas também os demais aspectos que envolvem a relação desses clubes com os demais stakeholders, é uma palavra bonita, né? Com os demais stakeholders, tá bom? Então, essa é a minha primeira participação aqui. Muito obrigado novamente aqui pela atenção e pelo convite. Eu agradeço ao doutor Felipe Isabella. Passo imediatamente a palavra ao doutor Henrique Saliba, advogado e assessor jurídico da Esquadra Esportes. Bom dia a todos.
cumprimentá-los, né, na pessoa do ministro e professor Sérgio. Satisfação estar participando em nome da esquadra desse painel. Agradecer o convite na pessoa do presidente, do Dr. Pedro Matei. É uma satisfação muito grande também dividir o painel com dois colegas de longa data, né? O Isabela lembrou de um caso emblemático que nós participamos lá no STJD do voleibol. Eu acho que o Andreotti não estava lá ainda nessa época, eu acho. Foi, né? Me lembro esse último complexo. Teve um caso do Sada Cruzeiro lá, né? Esse que o Isabela citou foi um caso assim, que realmente marcou, foi caso de Jornal Nacional e Fantástico. Podem procurar no YouTube aí. Eu até acho que o resultado do julgamento, se acontecesse nos dias atuais, ele seria bem diferente, né? Toda vez que o ponteiro do vôlei futuro ia sacar, a torcida do Sada Cruzeiro desferia uma série de elogios a ele, né? E era um ginásio lotado, assim, um caldeirão, lá em Contagem, né, onde o Sada Cruzeiro até hoje manda os jogos. Era uma semifinal de Superliga, e na época a denúncia contra o Sada Cruzeiro foi para a exclusão da competição. A doutora Adriane vai saber muito bem como se trata disso no CBJD, perda de pontos, semifinal e eliminação. E a gente conseguiu, naquela oportunidade, deixar a pena restrita à multa. Hoje acho que poderia ser tratado de maneira diferente, né? E com o Santoro também eu tenho um caso bem legal, que deve ter uns 5 anos, se eu não me engano. Me corrija também se eu estiver falando bobagem, Santoro, mas foi o primeiro caso de transferência de direitos federativos da Associação Clube para a SAF, do América Mineiro. Nós fizemos uma reunião presencial lá na CBF, o Dr. Santoro era o diretor jurídico, ainda não tinha nem o sistema era organizado ainda para a transferência dos direitos federativos da associação para a SAF, e naquela oportunidade a gente abriu ali a discussão, e eu acho que o América Mineiro foi o primeiro clube que fez a transferência da associação para a SAF dos direitos federativos dos atletas. Bem bacana essas duas passagens que eu tive com os colegas aí, e acho que vale a pena mencionar. Eu vou precisar do passador, Santoro. Nós vamos falar aqui rapidamente aqui da estrutura da Esquadra Esportes, né, que é a plataforma multiclubes aí, liderada pelo Guilherme Belintani, né? Eu estou até fazendo as vezes dele aqui. Ele estaria presente no evento, mas em função de um compromisso no exterior ele não pôde participar. O Guilherme teve 2 mandatos como presidente do Bahia, né? Ele liderou o processo da SAF do Bahia, junto ao Grupo City, né? Então ele costuma dizer aí que ele bebeu a água lá da fonte, né? Ele entendeu como funcionava essa estrutura lá no Grupo City, nas oportunidades de negociação que ele abriu na SAF do Bahia, e transportou essa experiência para ser aplicada aqui em âmbito nacional, né? Então, é um processo baseado, basicamente, em gestão profissional, lastreada aí em governança, né? E sobre o aspecto técnico, muito voltada para análise de dados, análise de mercado, o acompanhamento técnico realmente feito por uma equipe qualificada de analistas, distribuídos aí nos clubes que o Guilherme conseguiu montar dentro da estrutura multiclubes da Esquadra, né? Então, esse é o modelo que o Guilherme vem liderando, né? E dentro até daquilo que o Santoro e o Isabela já colocaram, né? Vocês vão observar que houve uma evolução global, né, do números de MCOs no mundo, né? Em 2018 eram em torno de 18 e hoje a gente já tem mais de 125 grupos, né? Isso ainda está muito concentrado, 80% desses grupos aí atuam em 2 ou 3 clubes, e pelo que a gente vem analisando, a tendência é que essas estruturas menores, né, elas comecem a avançar, participar do mercado de forma mais ativa, e as estruturas maiores, com investimentos em clubes, 1 ou 2 clubes, usarem essas estruturas menores para a movimentação dos atletas, né? Então, é isso que tem sido observado. E
está destacado na apresentação desse slide. Como que a Esquadra opera como uma plataforma multiclube, que o Guilherme também gosta de destacar, né? Ela é uma plataforma que atua abaixo do radar. O Guilherme sempre pontua que nós não estamos atrás ali da descoberta de um novo Neymar, de um Vinícius Júnior, enfim, porque isso é muito difícil de acontecer. É possível, mas é pouquíssimo provável. Hoje, até mesmo por esse serviço que é feito pela Esquadra e também por vários outros clubes do Brasil que não integram cadeia multiclubes, né, mas trabalham muito nessa análise de atleta. Hoje, o jogador com 11, 12 anos ele é praticamente capturado pelos clubes maiores, né? Então, quem é a Esquadra para querer competir com Corinthians, Palmeiras, Flamengo, enfim, os clubes que dominam o mercado aí, né? Então, não vai adiantar a gente fazer um trabalho forte de investimento nas categorias de base, porque necessariamente a gente acaba perdendo esses talentos que podem surgir. Então, a gente trabalha num sentido inverso, tá? O Londrina hoje, por exemplo, que é o carro-chefe da Esquadra, ele não investe nas categorias de base. O Londrina olha para esses clubes maiores como clientes. Por quê? Porque esses clubes maiores eles têm uma quantidade absurda de jogadores. E nem todos vão performar para atuarem na equipe profissional ou até mesmo serem negociados. Então, o Londrina percebe aquele atleta que está meio que escanteado dentro dessas estruturas maiores e propõe lá para o Corinthians, me manda o Isabela para cá e vamos dividir aqui 50% dos direitos econômicos deles em uma futura venda. E tem muito atleta abaixo do radar que a gente consegue capturar e monetizar. E aí ganha a Esquadra e ganha também esses atletas que não estão sendo utilizados pelos clubes maiores e, consequentemente, os clubes maiores, né? Então, é uma cadeia que fica baseada com o scout, né, com os números, recebimento desses atletas, o desenvolvimento desses atletas, a monetização, que é a venda desses atletas, e o reinvestimento, né? Seja em estrutura, seja em pagamento de dívida, que a gente vai mencionar mais à frente. Tá? Então, ele distribuiu geograficamente os clubes dentro do Brasil, pegando todas as regiões, para realmente conseguir capturar todos esses atletas, né? E a gente vai ter, dentro da nossa estrutura, que hoje é composta por 5 clubes, um volume substancial de vagas para receber esses atletas e performar esses atletas e vender esses atletas. Hoje, como que funciona a estrutura da Esquadra? Nós temos ali a fase atual com os 8 clubes, né? O Londrina é o carro-chefe. Ele disputa a Série B no Paraná, a Série B do Campeonato Brasileiro, está sediado no Paraná. O Linense, que é um clube do interior de São Paulo, disputa A2. E temos 3 clubes que a gente chama de clubes talentos. O Ipiranga, o Conquista e o VF4, que é um clube da Paraíba. Tá? A projeção é adquirir ainda a participação em um clube de Portugal, da segunda liga, e, posteriormente, nessa terceira fase, um clube também na segunda divisão do Uruguai. Isso tudo para facilitar a movimentação dos atletas dentro da nossa estrutura. Tá? Então, nós estamos na fase 2, trabalhando para chegar na fase 3. No caso do Londrina, como foi feito? Em 2024, o Grupo Esquadra compra a SAF do Londrina, basicamente pagando pela aquisição o valor da dívida, né? O investimento necessário também em CAPEX, né? Que é a estrutura, CT, estádio. Né? Londrina jogava no estádio do Café, que é um estádio distante lá do centro, pouco atrativo para a cidade. Hoje o Londrina joga no VGD, que é um estádio dentro da cidade, com amplo acesso para a população local. Então, isso aumentou muito a média de público, inclusive. O Londrina também fez a aquisição de uma área para a construção de um CT e a gente trabalha no break-even operacional, que é, basicamente, gastar aquilo que se arrecada. Né? Então, desde a aquisição de todos os clubes que compõem
a plataforma, nós geramos as dívidas de 4 clubes e a dívida do Londrina em 40%. Já foi investido mais de 10 milhões em infraestrutura com a reforma do VGD e também a aquisição do novo terreno para a construção do CT. Isso, como eu disse antes, aumentou a média de público do Londrina no Campeonato Paranaense. E já em 2026, a gente tem o break-even em todos os clubes. Tá? Os resultados imediatos. A nossa projeção para alcançar a Série B era 2027. A gente já alcançou a Série B em 2026, através da segunda colocação da Série C no ano de 2025, destacando que a gente tinha a 12ª maior folha do campeonato, né, entre os 20 participantes, e esse ano a gente perdeu a final do Campeonato Paranaense para o Operário de Ponta Grossa. Né? Já no trabalho de base, o VF4, ele é bicampeão paraibano sub-17, o que o credenciou para a disputa da Copa do Brasil 2017, sub-17, agora nesse ano de 2026. Então, esse trabalho que eu citei anteriormente, ele já mostra os resultados com a performance dentro de campo dessas equipes. Agora, entrando bem naquilo que foi abordado pelo Santoro e pelo próprio Isabela, né, e mostrando que a estruturação jurídica da esquadra, ela observa estritamente os preceitos legais. Né? A esquadra só tem participação acionária dentro de uma SAF, que é a SAF do Londrina, onde a gente possui ali 90% das ações ordinárias. Tanto o Linense quanto o VF4 são sociedades anônimas normais, não são sociedades anônimas do futebol. Isso afasta qualquer espécie de conflito com a proibição legal. E o Ipiranga e o Conquista são associações privadas com contratos de gestão com a Esquadra Esportes, dentro muito daquilo que foi feito na relação Palmeiras e Juventude, né, que era um contrato de gestão. Então, isso aqui só para mostrar que, na estruturação jurídica, não há violação à lei da SAF. Nós estamos observando as vedações contidas no Manual de Competições da CBF e também a vedação prevista no artigo 27 da Lei Pelé. Pode acontecer um conflito? Pode. Em um caso, se o Linense, que disputa uma competição profissional, ele, por exemplo, conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil, que o Londrina eventualmente esteja disputando. Esse é um conflito que pode acontecer se houvesse a performance esportiva tanto do Linense quanto do Londrina, e aí a gente vai ter que buscar uma solução. Mas hoje, da forma que a estrutura está validada e funcionando, não há nenhuma violação legal e a gente está tranquilo para seguir e vamos esperar e tomara que aconteça esse conflito, porque vai demonstrar que o Linense também está alcançando os resultados esportivos, né? E, obviamente, se acontecer, a gente vai tentar construir uma solução para que não haja nenhum prejuízo aí e nenhuma violação legal. Então, é só um panorama da estruturação jurídica da esquadra e agradecendo mais uma vez aí pela atenção dispensada. Muito obrigado. Agradecendo aqui o doutor Henrique Saliba, fazer a abertura para os debates, aí, as perguntas que queiram fazer. Não, eu não gosto do Corinthians, esse é o problema. Isabela, até dentro da provocação que você fez, realmente, quando a gente faz parceria com clubes dentro da esquadra, os advogados muito bem instruídos, né, e conhecedores da matéria, eles pedem realmente essa ressalva. Olha, se você negociar o jogador do Londrina para o Linense, essa negociação ela tem que observar o valor de mercado. Porque, de fato, pode ter ali uma situação de simulação. Né? Eu tiro o jogador do Londrina para o Linense, falo que paguei R$100 mil pela transferência definitiva, pago R$20 mil
pelos 20% que meu parceiro detém, e, na verdade, esse jogador vale R$1 milhão, né? Então, os advogados dos clubes menores, quando vão discutir o contrato de parceria, eles já fazem essa ressalva, pedindo para que, se houver ali a transferência entre os clubes que integram a mesma plataforma, né, que seja observado o valor de mercado. Isso já acontece, esse questionamento. Na verdade, o que a gente, muitas vezes, né, dentro da negociação, mas valor de mercado, não tem valor de mercado, porque o jogador dando mais uma chance. Não, então, pelo menos mantenha um percentual, porque se você rescinde o contrato, meu contrato era com o Londrina, você rescinde o contrato para ele transferir livremente e assina com o Linense, o clube fica sem esses direitos. Então, pelo menos, se houver uma negociação entre o grupo, que mantenha o percentual. Eu acho que fica um meio termo e é injusto, né? E devolvendo a provocação, você falou, se o Londrina e o Linense se classificarem para a Copa do Brasil, vocês vão ter que arrumar uma solução, né? Escolher qual equipe que vai jogar ou não. A Fiel Linense vai quebrar tudo lá, né? Então, essa que eu digo que, assim, que é o que falta de alguma regulamentação que proteja também esses torcedores, né? Porque ele vai o ano inteiro lá torcendo para o Linense, vamos lá, campeão, consegui uma vaga na Copa do Brasil, campeão da B1 Paulista, sei lá, tem de alguma forma Copa Paulista, chega na Copa do Brasil. Aí o torcedor falou, mas não vou poder jogar porque tem um time lá do Paraná que eu nem sei o que é, que vai jogar no meu lugar. Então, sei que é difícil, que faz parte do business, mas que precisamos encontrar uma solução jurídica para essa questão. Nesse caso da Copa do Brasil, e aí citando o caso do Linense, se eu não me engano, nós vamos disputar a Copa Paulista agora no segundo semestre, e o campeão da Copa Paulista, se eu não me engano, ele pode escolher a Série D ou a Copa do Brasil. E aí, obrigatoriamente, a gente vai ter que escolher a Série D. Tem essa saída. Isabela, já que o processo é público e se disse que houve uma decisão no Tribunal de Justiça, qual foi a decisão? O agente recebeu? Foi reconhecido o seu direito ou não? Agora foi. Na verdade, era uma ação exibitória. O comissionado queria ter acesso a mais documentos. Então, os documentos foram mostrados para ele. Tenho aqui só a rescisão do contrato que ele saiu de graça. E nós queríamos ter acesso. Bom, mas esse clube, por exemplo, aí entra a expertise do direito esportivo. Esse clube, por ter sido formador, como esse atleta ele saiu de Portugal, foi para a França, foi para a Inglaterra, teve mecanismo de solidariedade pago. Então, eu quero saber quanto que esse clube recebeu para eu poder fazer o cálculo, né? Mas o querido desembargador não entendeu dessa forma. Ele entendeu que os documentos, que a ação exibitória é muito difícil, né? Entendeu que os documentos que eles podiam mostrar foram mostrados e encerrou por aí. Falou, você tem direito a receber o comissionamento, mas você que vai tentar descobrir qual que é o valor, né? Vai ter que fazer uma reza braba, né, para poder descobrir. Na verdade, agora o que a gente tem conversado é ir atrás do atleta, né? O atleta tem essas informações, mas o atleta, por enquanto, não está querendo cooperar muito, mas mas depois eu passo o acordo, depois eu passo o caso, o acordo é interessante. Me diz uma coisa em relação a esse caso. Qual é a legislação que aplica? Código Civil? Na verdade, nós estávamos com o CPC, né? Porque era uma lei ação exibitória. Não, mas estou dizendo em relação à questão do... isso. Código Civil. A lei geral do esporte, na verdade, a lei geral do esporte e o Código Civil. Duas. Porque essa foi o que você disse, eu chamei a atenção, que me chamou a atenção, que de fato o que vai acontecer é o chapéu, né? É o chapéu. A gente consegue ter acesso à documentação de quanto foi o valor. Não, essa semana apareceu uma pessoa lá, um advogado, fazer a sustentação, por isso que eu lembrei. Ele era de Morro do Chapéu. Eu falei, mas Morro do Chapéu? E Morro do Chapéu tem na Bahia e no Piauí, por incrível que pareça. É isso aí. Quem vai falar agora? Bom, primeiro agradecer a todos, parabenizar, obrigado pela fala. Todos comentaram bastante sobre a carência aí do MCO de regulamentação. Queria saber insights, né? Claro que vocês não vão resolver nada, mas o que vocês imaginam que poderia ser algo interessante para fazer prevalecer a integridade da competição? Talvez que o Santoro mencionou, os blind trusts talvez serem institucionalizados. Enfim, queria ouvir talvez Santoro e de todos. Qual seria talvez mecanismos, ideias
para que haja essa regulamentação aí mais intensa? Obrigado pelo questionamento. Sem dúvida é algo que a gente tem que se debruçar, né, e debater bastante. Mas quanto ao Blind Trust, seria ou ser institucionalizado, né, ou ser proibido. O que não dá é para ficar no meio do caminho. Né? Finge que faz, finge que não é, né? Então precisa regra clara. A gente precisa de uma regulamentação mais clara e objetiva. Algo que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, por exemplo, o Saliba ele projetou ali o manual de clubes da CBF. Né? O manual de clubes ele substituiu o antigo RNR-TAF, né? que era o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Ele substituiu o RGC, o Regulamento Geral de Competições. O RNR-TAF foi uma outra norma que o substituiu. Então, voltando para o RGC e agora para o Manual de Clubes, a gente teve pela primeira vez esse ano esta norma aqui, que o Saliba projetou, que endereça a questão dos MCOs, muito inspirada na norma da FIFA e na norma da UEFA. Né? Então, eu penso que já é um ponto de partida, tá? E, indo objetivamente na tua pergunta, eu acho que o que a gente precisa fazer é listar todas as preocupações, né? E depois estudar e decidir como que a gente vai minar ou mitigar cada uma delas. Né? E aí sim a gente parte para uma regulamentação mais robusta, que é algo que eu vejo que a FIFA deveria liderar mundo afora. Tem mais ninguém, então vamos encerrar o nosso bloco, agradecendo a presença de todos. Eu passo a palavra à nossa cerimonialista. O nosso muito obrigada aos integrantes do painel. Após receberem seus certificados de participação e lembranças do evento, pedimos que se posicionem para o registro fotográfico.